Sejam todos bem-vindos, seja você muito bem-vindo a este estudo da Palavra de Deus sobre a unicidade de Deus. É um estudo voltado para o entendimento dentro dos escritos bíblicos a respeito da unidade de Deus. Uma das perguntas mais profundas sobre Jesus Cristo surge quando observamos suas orações. Se ele era Deus manifestado na carne, quem estava falando com o Pai? Seria uma pessoa divina conversando com outra pessoa divina? Isso é uma pergunta muito importante que se deve esclarecimento. Portanto, vamos adentrar nosso estudo para que tenhamos um entendimento sobre esse assunto. O primeiro passo para que possamos adentrar neste assunto é entrarmos na Bíblia. Vamos então analisar biblicamente, primeiramente começando pelo Velho Testamento, em algumas passagens ou seja, os nossos antepassados, ali os judeus, como eles entendiam quem era Deus. Se era Deus em 3 pessoas, se era em 2, como eles entendiam, na verdade, quem era Deus? Como ele descrevia ser o Deus que eles adoravam? Portanto, no Velho Testamento, vamos ver algumas passagens que relacionam Deus com um só ser, e não 2, 3, 4, 5. A primeira delas nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4, que nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, para os israelitas, Deus então era único. Se ele era único, não havia outro, nem antes dele e nem depois dele. Exatamente o que descreve Isaías capítulo 43 e versículo 10. Vamos ler essa passagem. Isaías 43, 10. Isaías capítulo 43 e versículo 10. Nos diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então esse é o Deus que os israelitas adoravam. É esse Deus que se apresentou para Israel como o único, que antes dele nenhum Deus se formou, e nem depois dele nenhum haveria. Vamos ler mais uma passagem, aqui no Isaías capítulo 45, versículo 5, que diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Então este mesmo Deus de Israel é o que nós adoramos hoje, ou você adora outro? Não, nós adoramos um só Deus, que é criador dos céus e da terra, e antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum haveria. Portanto, para nós aproximarmos mais do nosso entendimento a respeito da posição de Deus manifestado na carne, e ao mesmo tempo falar Deus manifestado como homem, reconhecido como homem, e falando com o Pai, mas como poderia ser assim? Sim, nós vamos entender isso. Vamos aos poucos para podermos abrir o entendimento, que Deus possa abrir seu entendimento através dessas palavras, através dos escritos bíblicos, e assim nós
podemos crescermos mais de graça. Portanto, se Deus era um só Deus, a Bíblia não se limita só a isso, a respeito a Deus. Não. A palavra de Deus nos diz em João 4:24 que Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É o que diz a palavra em João capítulo 4, versículo 24. Portanto, se Deus é Espírito, também a Bíblia nos diz, com referência a Deus, que Ele preenche os céus e a terra. Isto está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 23. Vamos ler essa passagem. Mas, Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Versículo 24. Esconder-se alguém esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então este Deus, que conhecemos através dos escritos bíblicos, que foi o mesmo que Israel o adorou, quando Israel estava em carne ali, adorava a Deus, foi o mesmo que o Deus que se apresentou para o povo de Israel, sendo este Deus único, que é Espírito. Agora tem uma coisa muito importante para nós se aproximarmos. Que nós queremos e vamos adentrar nos escritos bíblicos para deixar claro como Deus podia falar como homem e ao mesmo tempo falar como de um pai, que existia um pai, que era seu pai. Era Deus pai de si mesmo? Não, vamos ver isso. Esse entendimento nós vamos fechar dentro desse estudo. Portanto, se Deus era Espírito, a Bíblia diz também que ele é invisível. Invisível. Se Deus é invisível, então vamos ver em 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo... Não, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Portanto, sendo Deus Espírito, vamos ver, sendo Deus único, sendo Deus Espírito e sendo Ele invisível. Agora sim, a Bíblia ela começa a esclarecer, a deixar claro que este Deus, ele sendo invisível, ele agora se fez homem. Mas como? É só você começar a entender como seria ou como seja formado um homem. Qual é a composição de um homem, isso falando mais claro. Então vejamos que um homem ele tem carne, ossos, sangue. Na parte espiritual, vamos dizer assim, ele tem sentimentos, ele tem uma alma, ele tem gostos, sensações, tudo. Tem medo, ele chora, essas questões. E Deus participou dessas coisas? Sim, a Bíblia diz que Deus participou dessas mesmas coisas que o homem participa. Nós podemos ver isso dentro mesmo da própria Bíblia. Vamos ler em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que nos diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja bem, então nós estamos começando a entender já, a clarear as questões. Deus sendo Espírito, agora ele participa da carne e do sangue. Mas como? Agora tem a questão ainda. Como Deus participou da carne e do sangue? Nós estamos esmiuçando e nos pormenores para deixar tudo claro. Como Deus então participou da carne e do sangue? Isto é, nós estamos falando então, vamos falar então claramente com as próprias
letras da Bíblia para deixar isso claro. Abra sua Bíblia também em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, olha, fazendo-se semelhante aos homens. Opa! Mas na verdade, como seria então que esse Deus, ele se tornou como servo, em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens? Veja bem, uma coisa é ser igual, outra coisa é ser semelhante. Na verdade, quando se trata de ser semelhante, significa que Deus, nas questões relacionadas à divindade e à humanidade, é que Deus, ele permanecia sendo Deus, mas ele estava como homem. Ele usou todos os atributos que um homem tem, toda a composição que um homem tem, e agora ele falava como Deus e como homem, porque ele era Deus. Ele foi semelhante ao homem, não foi igual, porque o igual seria se fosse como nenhum de nós, como um de nós, que nós somos únicos, não somos Deus, na forma como a Bíblia reconhece Deus como único. Não. A Bíblia diz que Deus era e é Deus único, mas ele se manifestou na carne como homem e continuou sendo Deus. Nós vamos ver isso. E o homem não, o homem simples como nós somos homens carnais, morremos e assim sucessivamente. Tá? E Deus não morre. Tá? Quem na verdade morreu na cruz foi o homem, o corpo de Deus com o qual ele se manifestou. Então vejamos que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, mas nos impôs a palavra da reconciliação. Então na verdade nós precisamos reconhecer exatamente aquele que está manifestado na carne. Uma outra questão da Bíblia, que a Bíblia deixa muito bem claro, é quando trata 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia com respeito a este versículo. E sem dúvida, ou seja, não é para ter dúvida, o versículo começa bem claro, sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade. Olha como ele fala bem claro aqui. Deus se manifestou em carne, olha só. Mas na verdade, como Deus pode se tornar carne? Sim, agora sim. Deus na verdade ele habitou, na verdade em si, na carne, através de um menino que foi nascido em Maria. Mas esse menino era outro Deus? Não. Era um homem independente de Deus? Não. Ali era o corpo de Deus. A Bíblia diz claramente que ele fez um corpo para si mesmo. Nós vamos ler a Bíblia e para isso nós estamos aqui, para examinar a Bíblia e termos a mente a verdade do que estamos falando. Em Hebreus capítulo 10, versículo diz o seguinte, capítulo 10, versículo 5, diz o seguinte: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quer dizer, ele mesmo preparou um corpo para si mesmo. Foi isso? Foi. Como nós podemos então chegar a esse ponto que nós estamos dizendo que Deus se manifestou na carne, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que Deus se manifestou na carne. Estamos vendo claramente, sem rodeios. E como aconteceu isso? A questão é a seguinte, se nós formos ver lá para o Velho Testamento, as profecias que se relacionavam a Deus, ele dizia claramente que era Deus que se manifestava na carne. Vamos ler um versículo bem conhecido, é de Isaías capítulo 9 e versículo 6. Olha o que diz esse versículo. É um versículo bem conhecido, mas na verdade nós temos que ler para que possamos reforçar aquilo que nós estamos falando. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, olha só, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bom, diante dessas questões, nós já vemos que Pai da eternidade só há um só Pai da eternidade, um só Deus, que a Bíblia nós já lemos em Isaías 43, 11, Isaías 40, 25. Rapaz, nós já lemos muitos
sobre a respeito da unidade de Deus, só nessas questões. Então o que acontece? Quando esse versículo fala assim, o menino nasceu, e que esse menino, na verdade, ela mesma, a Bíblia trata de ser o pai da eternidade, ele não está tratando do corpo humano, mas está tratando daquele que seria manifestado através dele. Olha o que diz, então, Mateus capítulo 1, versículo 18. E nós vamos ler também o versículo 23. Olha, veja bem, Mateus capítulo 1, versículo 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia, entendeu? Pode anotar as referências, entendeu? E depois você examinar, tudo mais. Olha bem, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha, veja bem. Ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela se achou-se grávida do Espírito Santo. Falando em outras palavras. Quem era o pai do menino? Era o próprio Espírito Santo. Quer dizer, o próprio Deus. Que Deus em si é o Espírito e que ele é santo por si mesmo. Então a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo era o próprio Deus ali, o genitor, o pai daquela criança. Então, mas na verdade, ali era um corpo em si até então. Então este corpo agora foi, na verdade, aonde Deus ele se revestiu em carne. É o que diz, nós já lemos, vamos ler mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Exatamente para que nós possamos reforçar o que nós estamos falando. 1 Timóteo 3, 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebeu na glória. Então agora nós estamos num ponto bem fundamental, onde nós já chegamos, que não há mais uma, vamos dizer assim, uma questão de dúvida de quem é Deus, que ele é único, que ele é Espírito, que ele é invisível, que se manifestou na carne. Agora sim, nós vamos adentrar mais dentro de um outro assunto, que é especificar como Deus podia falar com o homem, tá? Para isso, vamos iniciar em Filipenses capítulo 2 e versículo 6. Nós vamos ler o versículo 6, vamos ler o versículo 8, para que nós possamos então abrir mais nosso entendimento através dos escritos bíblicos. Isso é assim que Deus, assim como abriu o entendimento de Lídia, né, ele abrirá o nosso entendimento, quer dizer, para que nós possamos crescer mais em graça. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 6, iniciando o entendimento sobre como Deus então falava através de um corpo humano, entendeu? E falava de um pai. Será que Deus era falando um outro Deus? Quando Jesus falava de um pai, será que era Deus falando de outro Deus como pai? Deus era pai de si mesmo? Aquela questão, né? Não, vamos ler então a palavra para nós possamos ter esse entendimento. Filipenses capítulo 2, versículo 6. O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Nós temos também, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 8 também. Nos diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem, o ponto-chave já começa aqui. O ponto-chave, o ponto que mais nos chama a atenção para essa questão. A Bíblia diz que Deus foi achado da forma de homem. Deus, sendo Deus, ele se tornou-se semelhança de homem. A Bíblia diz aqui, nesses versículos, nós estamos tudo aí nesse versículo, né? Aniquilou-se a si mesmo, ou seja, aniquilar-se, ou seja, ele, com uma condição de homem, ele não poderia, vamos dizer assim, estar no resplendor, mostrar toda essa sua magnitude como Deus ali, como homem, porque os homens não iam resistir. A Bíblia diz claramente, até mesmo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, que o homem jamais viu nem pode ver. Ou seja, se ele o homem não pode ver, como Deus poderia então ter, como ele diz assim, ele agora mostrar toda a sua autoridade, todo o seu poder naquela carne? Nem a carne própria poderia resistir. A Bíblia diz claramente, aquele que tem ele só a imortalidade, 1 Timóteo 6,16, tá? E habita a luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, nem pode ver, o qual se honra e poder sempre eterno. Então vejamos que, Deus, a Bíblia diz, voltando aqui à passagem, nós lemos de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6, que diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pronto, isso aí já está bem claro. Deus estava como homem. Nós já lemos, em 2 Coríntios 5,19, que ele se manifestou em carne, ele estava ali como homem, entendeu? 1 Timóteo 3,16, então não tem mais dúvida sobre isso. A questão é, porque Deus falava como homem a respeito de um pai. A questão, para ficar bem claro, ele falava porque ele falava na condição de um homem. E era assim, é? Sim, é muito simples. Deus, através de um homem, como homem, ele falava consigo mesmo, na condição divina, para uma condição divina. Era isso mesmo? Sim. Não era dois, não. Quando Jesus orava, veja bem, vamos explorar mais esses textos. Então vejamos a condição e versículo que diz aonde Jesus orava. Quando Jesus orava, que é no caso de João, né, capítulo 17, né, ou também, vamos ler então, João, vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte, ou seja, Jesus Cristo, a orar, e passou a noite em oração a Deus. Está muito claro. Então o homem Jesus passou a noite em oração orando a Deus. Está dizendo claramente, Lucas capítulo 6, versículo 13. Como nós podemos entender isso? Muito bem, é coisa simples. Quem que estava ali orando? Eu posso dizer claramente pela Bíblia que era Deus. Mas Deus ora a Deus? Como pode ser isso? Não. Aquele que estava orando era Deus, mas ele estava, ele estava orando na condição de homem. A Bíblia diz uma passagem muito bem clara, que diz que, ele se achando na condição humana, é em Hebreus 2,14. Veja só, para complementar essa passagem. Vamos ler em Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quer dizer, se ele participou, ele estava, na verdade, Deus participando como homem. Está aqui dizendo. E visto como os filhos participam da carne, ou seja, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está participando de corpo e alma, corpo e sangue, ou seja, nós estamos como homem. Então isso, também Deus participou. Então quer dizer, ele como homem, a Bíblia diz que ele orava nos dias da sua carne, nos dias da sua carne ele orava. Quem? Deus. Vamos ler isso? Nos dias da sua carne, isto é referente a Deus. Em Hebreus, vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Como nós podemos entender isso melhor? Nos dias da sua carne, é aquele referente àquele versículo que nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus se manifestou na carne. Se Deus era invisível, Deus sendo Espírito se manifestou na carne. E agora, se nos dias da sua carne, ele como homem, era Deus, era Deus. Agora sim, mas nos dias da sua carne ele orava, ele jejumava, como que diz, ele chorava, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, tudo nos dias da sua carne. Complementando o versículo, continuando o versículo. Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Olha, ele suplicou, quer dizer, ele clamava a quem? A Deus.
Mas como? É Deus clamando outro Deus? Não. Na verdade, era Deus na condição de homem. Na condição de homem. Tá? Quando você ora quem? É outro homem? Não, você ora a Deus, não é isso? Só que na verdade, Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus estava na condição de homem, assim como você e eu. Só que ele orava ao seu Espírito Divino. Porque Deus, na verdade, ele não é um homem, ele é Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele age como multiforme, ou seja, de várias formas. Nós podemos ver isso dentro da Bíblia, que Deus agia de várias formas, tá? A Bíblia fala aqui em Hebreus, né? Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, não foi só de uma vez, não foi só de uma maneira que ele falou, foi de várias formas. Ele tem falado aos pais pelos profetas, né? Ele falou aos homens, como ele falou de várias formas. Como por exemplo, uma das formas, quando Deus, por exemplo, Deus ele falou através de um anjo, isso. Inclusive foi até mesmo com Abraão, foi exatamente. Deus falou através de um anjo, também falou através da sarça ardente, através de um homem, como Moisés. Como por exemplo, nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 3 e versículo 4. E vendo o Senhor Deus, o Senhor, né, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Então, quer dizer, ali na verdade em si, era Deus falando com Moisés. Mas Moisés tinha visto antes, era um anjo. Então, são de várias e várias formas. Deus também, ele agiu e andou com o povo de Moisés como uma nuvem. Foi exatamente. Porque eu estou falando isso porque Deus não tem uma só forma de agir, que nem nós só age como homem, não. Deus ele é um Deus de multiplicidade de várias operações, na verdade. Vamos lá, em Êxodo capítulo 13, versículo 21, olha o que nos diz. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Olha só, veja bem, que para você ver que Deus não é limitado. Deus não é limitado. Deus agiu aqui com uma forma de uma nuvem. Isso. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. É só para você ver que a forma como Deus agia no homem Jesus Cristo. Ele orava, ele suplicava, ele chorava como homem, falava de um pai. É para você ter essa ideia que Deus tem esse poder, entendeu? E estava ali agindo como homem natural, mas sendo o próprio Deus. Ele agia como Deus. Agora vamos então analisar biblicamente que Deus também agia como Deus através do homem Jesus Cristo. Vamos ver várias formas de que Deus, ele agia como Deus através do homem Jesus Cristo. Vamos ler umas passagens para exemplificar o que estamos falando. Como por exemplo, em João, vamos ler em João capítulo 14, versículo 7 a 9. João capítulo 14, versículo 7 a 9. Diz o seguinte: Jesus falando, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. João 14, versículo 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Então vejamos que o próprio Senhor Jesus Cristo, agora sim, ele se declarou como Deus. Só que na verdade não era um Deus invisível, era um Deus invisível na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa do homem Jesus Cristo. Viu como é que é as coisas?
Então a glória dele se dedicou. Quem vê a mim vê o Pai. Então os discípulos estavam vendo Deus, só que era em forma de homem. Então, quer dizer, Deus, ele falava como homem, falava como Deus. Amém? Então é isso aí, meu prezado irmão, minha prezada irmã. É um prazer em ter você, ter chegado até aqui, ao final deste entendimento bíblico, né? Então a oração de Jesus Cristo não demonstra a existência de dois deuses. O seu falar com Deus, suas súplicas, não demonstra a existência de dois deuses. Ela demonstra a profundidade da manifestação de Deus na carne. O único Deus não apenas apareceu com aparência humana, mas viveu uma experiência, ou seja, uma existência, quer dizer, uma existência humana completa, tá bom? Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, solicito a você que se inscreva, deixe o seu like, isso é importante para aqueles que não estão inscritos, deixe o seu like, é importante isso mesmo para o desenvolvimento do trabalho, que o YouTube vê, né, que você está dando seu like, então significa que você gostou, entendeu? E ele começa a expandir mais para essa mensagem muito preciosa para outras pessoas a mais. Amém?